Bom dia, galera do primeiro ano da Escola Cônego, né? Estou aqui mais uma vez, dando continuidade, né, naquelas séries de videoaulas. E dessa vez, a nossa aula vai ser um pouquinho diferente, né? Vai ser um pouco resumida, vai ser mais curta, porque de fato estou aqui com o objetivo apenas de repassar a revisão, para que mais tarde a gente possa discutir de forma mais aprofundada, tudo bem? Então, de antemão, já deixo aí o card que foi disponibilizado hoje também para vocês, né, nos grupos, para que vocês tivessem uma orientação de estudo, tudo bem? E aí esse material que eu vou usar é exatamente o material que a gente viu nos cards e que a gente vai estudar também na aula de mais tarde, tá bom? Então, o que é que acontece? Nós vimos Grécia Antiga, o nosso conteúdo, e dentro da Grécia Antiga, dentro dos assuntos, né, que eu coloquei, disponibilizei, a gente vai ver aqueles que nós conseguimos chegar mais profundo diante dos debates, tá bom? Então, por exemplo, em relação à Grécia Antiga, nós vamos ver nesse primeiro tópico a divisão cronológica, né, da história da Grécia Antiga. A gente viu que os acontecimentos, todas as narrativas, elas vão ser abordadas através de um universo, de uma divisão, né, para que a gente possa consolidar de forma mais aprofundada o assunto. E aí a gente viu os 5 períodos, né? A Grécia vai ter como base, né, a formação pré-homérica, que tem como principal característica, né, a fundação daquelas duas civilizações, a cretense e a micênica. E aí o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o último período, que é o helenístico. Então, para a prova, eu vou cobrar isso de vocês, né, sobre essa divisão cronológica. Então, pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e helenístico. Tudo bem? Então, estudem mais sobre isso. Outra coisa que a gente vai analisar dentro do mundo grego, né, da antiguidade, é a questão da herança que eles deixaram, né? Várias sociedades contemporâneas, inclusive no nosso país, nós conseguimos observar, né, a existência de práticas que foi fundada lá na Grécia Antiga, né? Através das artes, dos Jogos Olímpicos, do teatro, a democracia como política, né? A filosofia, que é uma disciplina que vocês estudam hoje com o professor Marcos, e a arquitetura e a medicina. Então, o puxado é o legado, a questão cultural em si que os gregos antigos deixaram, tudo bem? Outra coisa interessante que a gente vai também discutir nas provas e abordar na revisão será a existência de duas grandes civilizações. Nós vimos que a base, né, a formação do mundo grego antigo, das cidades-estados, tinha como base a civilização cretense e a civilização micênica, né? Essas civilizações que tinham os palácios como centro político, algumas que desenvolveram o comércio marítimo, tinha como fonte de renda o comércio marítimo. Então, nessa primeira parte, em relação à Grécia Antiga, é isso que nós vamos analisar, tudo bem? Outra coisa da Grécia Antiga que nós vamos estudar é a fundação das cidades-estados, né? Então, a partir do fim dessas civilizações, né, da destruição dessas civilizações que nós vimos anteriormente, vão surgir as primeiras cidades-estados. Quais são as principais características, né, que nós vamos inclusive cobrar na prova? Elas têm governos próprios, politicamente elas são independentes entre si, tinham suas próprias leis, né? E vimos que uma das duas mais importantes, né, de desenvolvimento político e econômico vai ser Atenas, que é a atual capital da Grécia, e Esparta. Então vocês lembram muito bem que nós discutimos sobre isso. Então, a fundação da cidade-estado, né, como se fossem vários países dentro de um único, apesar de falarem o grego, de praticarem algumas culturas comuns, né? Mas a gente vai ver que politicamente elas tinham essas diferenças, né? A sua forma de fazer as leis, de se organizar politicamente, tá bom? E aí as cidades-estados vão ser a base da formação do mundo grego antigo, né? A partir dessas características, tudo bem? E aí a gente vai ver que a cidade de Atenas, de forma bem peculiar, algo bem específico, a gente vai ver que ela, em Atenas, desenvolveu muita produção do conhecimento, né? Começou com conhecimento empírico, chega no conhecimento filosófico, com grandes estudiosos, com grandes filósofos, né? Outra coisa interessante de Atenas é a questão do comércio, né? A sua posição geográfica, o fato de estar situada de frente ao mar, de liderar, de ter a posse do mar, né? O comércio marítimo era muito forte, né? Os atenienses, eles lideravam o comércio marítimo justamente por essa posição geográfica, tá bom? Vamos ver também que, devido a isso, também liderava o exército, o exército mais poderoso, né? O exército marítimo, né? Em guerras futuras que a gente já vai ver. E aí a Grécia vai ser, na verdade, Atenas vai ser o berço da democracia, né? O governo, essa ideia de governo comandado pelo povo, né? O poder decidido pelo povo, pelos cidadãos. E a gente vai ver que, de fato, a democracia, que é um ato político que nós usamos hoje em alguns países, a maioria dos países, né, do mundo, que abrange os direitos garantidos a todos por lei, vamos ver que
estava dentro do universo do entendimento de cidadania, né? Só que era uma cidadania limitada, que apenas 10% da população ateniense exercia. Por quê? Isso era considerado cidadãos, né? Apenas os homens tinham que ser livres e naturais de Atenas, né? Mulher não exercia direito político, cargo público, por exemplo, né? Escravo e ex-escravo da mesma forma, né? E estrangeiros também não. Então a gente percebe que era uma democracia, né, que só favorecia aos privilegiados, né, aos grandes latifundiários, aos donos de escravos, que era uma pequena parcela da sociedade. E a educação era voltada justamente para isso, não uma educação voltada para a formação intelectual do homem, né, a busca pelo conhecimento, o homem intelectual, o filósofo, o uso da retórica, né, a arte de bem falar. E a gente vai ver que a educação lá em Atenas era voltada para isso, tá bom? Como grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, tá? E aí Atenas, ela é a atual capital da Grécia. E aí a outra cidade grega que nós estudamos foi Esparta, diferentemente, né, de Atenas anterior, que a gente viu. A educação era voltada pelo militarismo, né, aquela ideia de que o homem devia ter a sua formação desde a infância, o entendimento de que iria servir ao Estado. Então o indivíduo ele era submisso totalmente ao Estado, o Estado que controlava, decidia qual seria a sua função dentro da sociedade, né, de somar ao exército, de dar força ao exército. E aí a população também, algo bem parecido, havia uma forte desigualdade social, né? Uma concentração de poder político, né, na mão da aristocracia, que eram os espartanos, ou seja, aqueles bem vividos, os homens bem vividos, bem nascidos, os latifundiários, os donos de escravos, né, que eram uma minoria, mas comandavam a política espartana, né, junto com essa ideia do militarismo, né? Os militares também exerciam um poder político. Né, os periectos, que eram comerciantes, alguns artesãos, né, os livres, e os ilotas, que era a maioria, no caso, os escravos. Então, uma desigualdade social no mundo espartano. Tá? E aí a cidade via uma grave crise social, como vocês estão vendo aí, justamente por essa desigualdade, né, existente entre a oligarquia, que era o governo de poucos, e o restante da população que ficava à mercê, né, com os problemas econômicos, com falta de direitos, com a exploração, né, viver em condição de miséria. Então algo em comum que tinha com Atenas era essa concentração de renda na mão de poucos, né? O poder político era exercido por poucos, tá bom? E a questão da religião também nós vimos no mundo grego, que eles eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses. Então, inclusive o início, né, da narrativa da história grega era baseada nos deuses, em vários deuses, na mitologia, a existência de deuses com sentimentos humanos, né? O politeísmo, cada cidade adorava os seus deuses. E era cívica porque a boa parte da população praticava em atos cívicos, em homenagem aos seus deuses, tá bom? E já falamos da mitologia, que é a explicação do surgimento do mundo e do homem, né, através, né, dessa pegação à questão religiosa. E aí vamos ver a figura dos Jogos Olímpicos, que também era uma prática religiosa, não só esportiva, em homenagem a Zeus, que era considerado Deus da justiça, né, o Deus dos deuses. Então era mais pela uma questão religiosa. E vamos ver as guerras, né? A gente vai ver que os gregos desenvolveram uma economia bastante sofisticada, desenvolvida as cidades-estados, né, Atenas principalmente. E aí nós vemos que os persas, que eram inimigos, né, que viviam próximo à região, no governo de Dário, estavam expandindo o seu império. E eles tinham um objetivo de avançar em direção à Grécia. Com isso, os gregos, que viviam de forma independente politicamente, em alguns conflitos, inclusive Atenas e Esparta, resolveram se unir para promover um combate diretamente com o Império Persa. Então, as guerras médicas aconteceram com esse objetivo, né? Na verdade, com essas causas, conter o avanço persa em direção ao mundo grego, onde as cidades-estados gregos deixaram de lado seus conflitos internos, né? Aí juntou o exército de Esparta, o exército de Atenas, que eram os mais importantes da época, né? E conseguiram vencer o Império Persa, né? De Dário, do Xerxes, inclusive também aí vai virar até filme. E eles vão fundar a Confederação dos Delos mais tarde, que é justamente após o conflito, unindo toda a economia dos gregos com o objetivo de proteger, desenvolver, financiar uma proteção militar exatamente contra os futuros inimigos ou contra os próprios persas, caso eles voltassem a atacar. Então as guerras médicas, né, os medos, que eram chamados de persas também. Tá bom? Então a guerra aconteceu por esse motivo, né, o avanço persa em direção à Grécia com o objetivo de expandir. E ali eles conseguiriam anexar e absorver todo o legado grego, né? E os gregos venceram através dessa união, Confederação dos Delos. Após isso, houve a Guerra do Peloponeso, que é justamente, né,
agora diferente da primeira, uma guerra de gregos contra gregos, né? A gente sabe que depois que os persas são derrotados na confederação dos Delos, os atenienses conseguem usar boa parte do financiamento vindo de todas as cidades e estados para benefício próprio, né? Isso marcou a diferença política entre atenienses e espartanos, né? Essas diferenças políticas e sociais. E aí os espartanos fundaram a Liga do Peloponeso, né? Liderada por Esparta, com a união de outras cidades e estados, questionando, né, o uso por Atenas dos recursos da confederação dos Delos para crescimento próprio. Então, o que revoltou os espartanos e os seus aliados foi esse autodesenvolvimento dos atenienses com o dinheiro de todo mundo. E aí houve o confronto, o conflito, e quem venceram foram os espartanos, tá bom? E aí vai ter o fim da guerra, ninguém saiu ganhando nada com isso, o território grego ele ficou fragilizado, né, a política fragilizada, a economia arrasada, que gastaram muito, muita gente morreu, e aí foi importante porque o império, né, da Macedônia, que era liderado por Filipe II, se aproveitou, né, dessa fragilidade política e econômica causada pela Guerra do Peloponeso entre os gregos e conseguiu atacar, invadir e vencer, né, os gregos. E aí eles vão conseguir dominar todo o território grego. E aí nós chamamos do último período, o período helenístico, no governo de Alexandre o Grande, onde vai ter essa mistura, essa fusão, né, da cultura macedônica unindo as outras culturas já existentes do mundo grego. Eles não vão, por exemplo, submeter os gregos a não praticar essa cultura. Pelo contrário, eles vão fundir com as culturas existentes. E Alexandre o Grande ele vai expandir o seu império, ele vai conseguir dominar toda a região, né, da Grécia. Tá bom, meu povo? Então é isso. Foquem nos estudos, observem essa aula aí do vídeo e da aula de mais tarde. Então, até lá. Abraços.